Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, porque eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e como é tradicional aos domingos, vamos fazer mais ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos os destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter um movimento diferenciado nos próximos. Lembro, eu trago sempre informações do nosso setor de análise e também de mercado, né, pessoal? Eu já quero também deixar aqui para vocês o nosso cupom METAS 2022. Com ele, vocês têm desconto de 20% pagando em até 12 vezes no cartão ou 30% pagando à vista no boleto. Hoje a gente tem bastante coisa para ver, né, pessoal? Lembrando que nos Estados Unidos, na segunda-feira, dia 21, é feriado. E no Brasil, né, sexta-feira de carnaval, na segunda e na terça que vem não teremos pregão e na quarta-feira volta às 13 horas. Né? Então amanhã deve ter um pregão com uma liquidez reduzida em função do feriado do Dia do Presidente nos Estados Unidos. O principal destaque da última semana, né, pessoal, essa questão das tensões entre Rússia e Ucrânia aí tomando as manchetes. Claro que isso acaba até deixando, escondendo, né, a questão do juro americano, né, que se, como a gente já comentou algumas vezes, subir mais do que o esperado, até porque a inflação está bastante elevada, isso pode afetar dólar, acaba afetando os mercados de uma forma mais abrupta, né, principalmente se a gente tiver uma elevação muito grande dos juros lá. Né? E claro, no curtíssimo prazo agora essa questão aí da Ucrânia e da Rússia, que seria péssimo, né? Se a gente tivesse algum tipo de conflito, seria até meio que impensável alguma coisa nesse sentido. Então isso deve tomar as manchetes aí nas próximas semanas. Nós teremos também, né, pessoal, a divulgação do PIB dos Estados Unidos do quarto trimestre. Em termos anualizados, a gente espera um crescimento de 6 a 7,5%. Né? A economia americana continua crescendo bem. Como eu falei, semana que vem feriados aqui, segunda e terça, e quarta volta às 13 horas. E além disso, essa semana teremos a divulgação do IPCA 15. Né? E além disso, várias empresas aí divulgando resultados. Né? Essa semana é a última em termos de maior volume aí de empresas divulgando resultados. Vai ter Petro, Vale, Ipera, AES, Minerva, Gerdau, Telefônica, Randon e assim por diante, tá? Muita gente tem nos perguntado, né, pessoal, em relação a essa questão do momento mais turbulento, se é interessante ter algum tipo de reserva de valor, tá? Nós achamos interessante sim, mas é muito complicado a gente entrar, eu vou ficar comprando ouro, vendendo ouro, vou comprar prata, vender prata, alguma coisa nesse sentido. Esse tipo de ativo é interessante sim a gente ter em carteira, principalmente nesses momentos mais complicados, mas já é bom ter pensando de uma forma estrutural e não como timing de mercado. Então a gente pega, por exemplo, aqui as nossas carteiras diversificadas, todas elas, né, lembrando que elas têm o objetivo de bater o CDI, não são carteiras de bolsa, né, não tem só ações, tem reserva de valor, tem fundo imobiliário, tem dividendos, enfim, e todas elas vêm batendo de maneira consistente desde 2017 o CDI, né, bem acima, na verdade, e todas elas têm uma participação também nesses ativos de reserva de valor. Né? Então, se pegar a nossa carteira agressiva, hoje está em torno aí de 7, 8%, inclusive a exposição nesse tipo de ativo. A gente acha bem interessante sim. Tá? Em relação ao mercado, né, pessoal, vindo aqui para o Ibovespa, o gráfico semanal do Ibovespa, né, o Ibovespa segue em tendência de alta aqui, sendo que para cima o ponto mais importante continua os 130 mil pontos, e se voltar a cair, perdeu 102, 100 mil pontos, aí seria um suporte aqui na casa dos 93, mas hoje a tendência é de alta. O IVVB, que é o S&P em reais, continua em tendência de baixa, que a gente já vinha falando algumas semanas, esse aqui é o gráfico semanal, o próximo suporte aqui na casa dos 229, lembrando que o IVVB também sofre com a influência do dólar, e o dólar está batendo as mínimas ali de junho e julho, e junho e julho de 2020, né? Os dois últimos meses de junho e julho. Né? Então, esse é um suporte muito importante. E além de ter um suporte técnico, essa casa dos R$5 é um suporte psicológico muito forte. Não que não seja psicológico também esse suporte técnico aqui. Né? A gente vê já algumas semanas aí o dólar caindo. E claro, se o dólar baixar dessa casa dos R$5, a gente pode ver o dólar lá para 4,30, 4,40, sim. Né, pode acelerar essa baixa, mas seria até normal, como a gente já vem falando nas últimas 2 semanas, o dólar dá uma trabalhada aí na casa dos R$5, porque esse suporte é muito forte mesmo. Tá? A gente está falando aqui
desde janeiro de 2020 o dólar não conseguiu romper para baixo essa faixa aqui de preço, tá? Pensando no médio e curto prazos, né, pessoal, lembrando que a gente tem recomendações aí de swing trade, opções, long short, tem um rastreador, né? Opções tá com 20% de ganho, né? As operações que a gente está agora, algumas não estão muito boas. Long short tinha começado o ano mais negativo, a gente deu uma recuperada, agora está 1%. O swing trade que está um pouco pior aí nas últimas 2 semanas e o rastreador em torno de 4%, mas enfim, recém começou o ano, né? E são estratégias que a gente tem uma performance bem interessante aí de longo prazo, tá? E a principal delas, que é o rastreador, que é de médio prazo, a gente segue comprado, só fez uma redução nessa semana, então a gente continua acreditando na continuidade da alta aí do mercado, e além disso nós temos o day trade também, né? A gente tem um pregão ao vivo. Claro que day trade não tem tendência, né, pessoal? A tendência é dentro do dia, tem um pregão ao vivo onde o analista passa os pontos, a gente também tem resultados bastante consistentes, né, desde 2017. Aqui tem o swing trade desde 2017, opções, né, desde 2020, long short desde 2017, o rastreador, e como eu falei que é a nossa principal estratégia, também com resultado bem interessante desde julho de 2017. Então a nossa expectativa para médio prazo é altista, né, principalmente das ações aqui brasileiras, que é o que a gente está posicionado hoje pensando no médio prazo. Então na última semana o Ibovespa quebrou a sequência aí de altas, caiu 0,61%, no ano de qualquer forma sobe 7,7%, o S&P voltou a cair 1,58%, no ano já cai 8,76%, e o dólar caiu 2,41% e no ano caiu 8,91%. Então a gente tem esse efeito, né, do dólar também caindo e das ações americanas caindo, né? O IFIX caiu 0,4%, no ano caiu 1,9%, o Bitcoin voltou a cair, cai 12% nos últimos 7 dias, no ano uma baixa em torno de 25%. Lembrando que nós temos também uma carteira de criptoativos, né? E esses momentos são interessantes sim para a gente fazer alocação, até porque como a gente vê aqui, né, pessoal, os movimentos são muito abruptos, né? É complicado ficar esperando, vou esperar um pouquinho para alocar, enfim, quando vê o negócio já passou. Lembrando que o objetivo da nossa carteira é bater o Bitcoin. A gente recomenda Bitcoin já desde 2020, mas em março do ano passado nós montamos a nossa carteira, que ela está conseguindo performar bem acima do Bitcoin, 65 contra menos 35 do Ibovespa. Voltando aqui para a Bolsa, né, pessoal, os principais destaques de alta e de baixa, né? Siderúrgica Nacional e Gerdau, lembrando que nós tivemos uma queda forte do minério de ferro nas últimas semanas, tivemos uma queda também das empresas siderúrgicas aí pelo mundo, na China, nos Estados Unidos, e isso acabou puxando também as empresas aqui no Brasil, tá? A 3R, né, baixou também, caiu 9,4%, eles confirmaram a devolução da participação que eles têm na bacia de Potiguar, e a empresa disse que avaliou, né, reavaliou o portfólio, até porque essa compra tinha sido feita pela gestão anterior, tá? Mas essas empresas de petróleo, de uma maneira geral, a gente espera todas elas resultados positivos. Tivemos a Light aqui, nada especial em relação à empresa, que é o 9,1%, e a SLC caiu 8,6%, e na verdade até a SLC divulgou uma notícia positiva, né, que foi o contrato de prestação de serviços com a Cote Logística, para ampliar, né, a parte de armazenamento de sementes de soja. É um contrato válido aí por 15 anos, né, até a partir de 2023. Os destaques de alta, Cielo, né, subiu quase 22% na semana. Eles venderam a subsidiária nos Estados Unidos aí por 290 milhões de dólares. E considerando o valor de mercado da Cielo, que é baixo, esse valor aqui representa mais aí de 10% do valor de mercado da Cielo. Isso acaba sendo positivo sim para a empresa no curto prazo, e a empresa já vinha, né, fazendo esse movimento de desinvestimentos, até porque ela quer concentrar os negócios aqui no Brasil. Tivemos a TOTUS, né, pessoal, que divulgou resultados muito bons, né, aumento de receita, controle de custos. Já teve agora no trimestre a consolidação dos resultados da RD Station, que foi adquirida no ano passado, né, acho que dá desde junho já os resultados consolidados. A receita bateu 3,2 bilhões no ano, uma alta de quase 25% em relação a 2020, e o lucro subiu 27%, chegando a 374 milhões em 2021. Outra empresa que divulgou resultados fantásticos foi Kepler Weber, né? É a principal empresa de silos de armazenagem aí no Brasil. Todas as linhas da Kepler vieram com números positivos, principalmente a parte de exportação. A receita subiu pra caramba, né, pessoal? O dólar alto, o preço das commodities elevado também acaba ajudando a empresa. A receita subiu quase 90% no quarto trimestre,
chegando a 310 milhões, né? Em termos operacionais, aí, resultados muito fortes. Tivemos o Nubank e o Banco Inter, né? O Banco Inter até vai divulgar resultados no próximo dia 21, segunda-feira. O Nubank subiu 11%, né? Nós tivemos aí pelo segundo mês consecutivo o aplicativo do Nubank é o mais baixado em termos de banco digital, né? Somente no mês de janeiro eles tiveram mais de 3,2 milhões de downloads, o que representou 15% do mercado. E na parte de investimentos, o aplicativo do Nubank está em segundo lugar. Já o Banco Inter, né, pessoal, como eu falei, vai divulgar resultados no próximo dia 21. Os resultados operacionalmente devem vir fortes, né? A gente vê só pelas prévias operacionais aí que o banco vem divulgando. E a gente espera também nos próximos dias que o Banco Inter divulgue ou volte a divulgar sobre aquela questão de listar as ações fora do Brasil. E pelo que tudo indica, tá, esse movimento de listagem na Bolsa Americana deve ser feito ainda no primeiro semestre. Lembrando também que o Banco Inter tem uma expectativa de cada vez mais aumentar a receita no exterior, né? Pelo menos nos próximos 5 a 10 anos, ter mais de metade da receita fora do Brasil. Lembrando também, tá, pessoal, para quem quiser pegar a agenda completa aqui dos resultados que faltam, aqui na descrição vai ter um link com a agenda ali, né? E tem outros relatórios grátis também, tem Itaúsa, tem onde investir em 2022, tem bastante coisa interessante. Em relação a proventos, né, pessoal, temos VEG, né, que vai ficar ex-proventos dia 21, ENDE dia 25, dia 3 o Banco do Brasil e a Taesa aqui dia 10/5, tá? Em relação às nossas carteiras de longo prazo, né, pessoal, a gente pega a carteira Thiago Prux, por exemplo, que mais da metade da carteira é composta por ativos internacionais. Esse ano a carteira sofre um pouquinho mais, né? A carteira Top Crescimento também. Mas, de uma forma geral, aqui o desempenho histórico das nossas carteiras está muito forte, né? Bem acima aí de qualquer indicador. Tanto que a carteira mais conservadora que a gente tem rendeu mais do que o dobro aí rendeu o dobro do Ibovespa, né? Desde julho de 2017, 148%, a Top Crescimento, que é mais focada em empresas de crescimento, 170%, Micro Small Caps 375%, a carteira Thiago Prux 437%. Essas carteiras estão todas no nosso produto Carteiras e também no produto aí na assinatura completa. E temos também a carteira internacional. Essa carteira é mais nova, ela foi fundada em abril de 2020, criada, né? Ela está com 75%. E o SP em reais, né? O IVVB está 74%, então aí está pau a pau, como diz o outro, né? O Ibovespa ainda aqui com 66%. Lembrando, para quem tem investimentos e quer encaminhar para a gente e for nosso cliente, né? O pessoal da análise consegue fazer uma avaliação bacana aqui dos investimentos de vocês. Voltando para mais empresas, mais destaques, tivemos resultados de Itaúsa, que já esperava, né, pessoal, que fossem vir fortes, até porque o resultado de Itaú veio forte, teve um lucro aí de 4,1 bi Itaúsa no quarto trimestre, melhorando mais de 50% em relação a 2020. E além disso, né, o fato importante aqui que o presidente da Itaúsa comentou que vai continuar fazendo a venda de ações da Itaúsa, da XP, durante o ano, né? Então isso aqui pode ajudar num pagamento de dividendos melhores aí para a Itaúsa. Tivemos resultados do Banco do Brasil, né, que teve um desempenho muito bom na linha de serviços. Também tivemos menores despesas operacionais. O lucro chegou a quase 6 bilhões de reais no quarto trimestre, uma alta de 60% em relação ao mesmo período de 2020. Entre os grandes bancos, nós tivemos Bradesco e Santander, que divulgaram resultados mais fracos, que já era esperado também, e Itaú, né, e Banco do Brasil, que também já era esperado, acabaram divulgando resultados mais fortes. A São Martinho também divulgou resultados bastante positivos, né, também puxada pela alta de preços e de receita, lucro de quase 700 milhões de reais, aqui considerando a safra 2021-2022, um aumento aí de 256% sobre o mesmo período de 2020. A Vivara, que é outra empresa que anunciou recompra de ações, né, as empresas aproveitando esse momento para comprar as ações baratas aí no mercado, é um programa grande, eles pretendem recomprar até 5% das ações em circulação. Outra empresa que divulgou resultados bons foi a Caixa Seguridade. A Caixa Seguridade sofre com sinistralidade, mas menos que a BB Seguridade, por exemplo. Nós tivemos um bom incremento aqui na receita de distribuição. Aqui inclui a parte de comissão de corretagem, intermediação de produtos, né, que foi de 2,4 bi a receita no quarto trimestre, uma alta aí de 13%
em relação ao mesmo período de 2020. O lucro chegou a 550 milhões, uma alta de 20% em relação ao quarto tri de 2020, bons resultados de Caixa Seguridade. WEG, mais um ótimo resultado, né, pessoal? A gente sabe que a régua de comparação da WEG é diferente, mas enfim, os resultados foram bons, não dá para dizer que, ao contrário, né, especialmente as vendas no exterior. O lucro alcançou 874 milhões no quarto trimestre, uma alta de 18% em relação ao mesmo período de 2020, e a receita 6,5 bi, 33,7%. Né? Tivemos como destaques negativos aqui a parte de motores comerciais no mercado interno, que vendeu menos, né? Mas é um segmento que representa pouco menos até de 9% da receita, então não é nada preocupante. A gente já teve, como nos outros trimestres, aumentou um pouquinho estoques, contas a receber, mas isso é normal também, né? Levando em conta principalmente pelo tamanho da pandemia, tá? Por outro lado, destaques de preço, novamente a empresa conseguindo repassar preços, né? Mesmo com a matéria-prima mais cara, e a WEG vem aumentando a receita trimestre a trimestre de maneira bem forte aí desde 2020 e fechou o ano passado com um retorno sobre o patrimônio investido aí de quase 31%, né, pessoal? O ano fechou com 23 bi de receita e 3,5 bi de lucro, né? Enfim, margem aí de 15%, quase 2 bi de caixa líquido, um resultado fantástico. E a WEG divulgou, né, pessoal, que assinou fornecimento de aerogeradores e serviços de operação e manutenção para o Parque Eólico Coxilha Negra da Eletrosul, que fica em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. As entregas estão previstas aí para 2023 e para 2024 e representam um faturamento aí de 2 bilhões de reais, um negócio bem importante para a WEG. Se a gente levar em consideração que a receita toda da WEG o ano passado foi 23 bi, só nesse negócio aqui eles fariam 10% da receita, tá? Mais de 2 bilhões de receita, bastante positivo aí para a WEG. E a vantagem da WEG é essa, né? Tem muita opcionalidade, né? Então ela sempre acaba divulgando alguma coisa aí bastante positiva, tá? Tivemos o BTG, que também divulgou resultados fortes, na verdade os resultados mais fortes da história do banco, né? A parte do Investment Banking acabou puxando, né? Fechou 2021 com lucro de 6,5%, uma alta de 60%, e o ROI aí parelho com o Bradesco, parelho com o Itaú, 19,4%. A Intelbras fez a maior aquisição da história dela, né? Anunciou a compra da Renovige Energia Solar, né? Uma empresa que é fabricante de geradores fotovoltaicos de Santa Catarina, e teve receitas aí de 800 milhões de reais no ano passado. E compra excelente, um ótimo negócio aí que fez a Intelbras, tá? Ela já larga com uma participação de mercado aqui gigante, num mercado que tem um potencial gigante, né? Inclusive a gente comentou que tem muita coisa de energia solar, por exemplo, que a gente olha lá no Nordeste, claro que são negócios diferentes desse aqui, que só não cresce mais porque não tem linha de transmissão, né? Então tem um potencial grande. A Intelbras já está ligada nisso, né? E já fez essa aquisição. Tivemos aqui o TCU, né, pessoal, aprovando a primeira etapa do processo de privatização da Petrobras. A segunda etapa, que vai ser sobre a modelagem do negócio, deve ser concluída entre o final desse mês e no início do mês de março. Lembrando que terça-feira, dia 22, tem a AGE dos acionistas da Eletrobras, que tem que aprovar uma série de medidas também, né, para aprovar aí sobre a questão da privatização da empresa, tá? Tivemos a PetroRio também divulgando resultados bons, né, pessoal? O petróleo subiu, o custo de produção caiu, a empresa já vem equalizando dívidas há algum tempo, né? E com isso, claro, a empresa acabou divulgando resultados muito fortes, né? O lucro subiu 152% em 2021 em relação a 2020, bateu aí fortes 1,3 bilhão de reais. Outra empresa que também, como esperado, divulgou resultados muito fortes, ainda que com alguns não recorrentes, Energias do Brasil, maior lucro da história da empresa, 2,2 bilhões de reais, um forte crescimento aí de mais de 40% em relação a 2020, claro, né? O grande destaque, pagamento de dividendos, lembrando que a Energias do Brasil tem aquela política de pagar pelo menos R$1, e levando em conta os resultados de 2021, a distribuição total é de R$ 2,18 para cada ação. Muito forte os resultados aí de Energias do Brasil, assim como o pagamento de dividendos. A data ainda não está definida, tá, pessoal? Ela vai ser definida no mês de abril, na próxima assembleia da companhia. Tivemos aqui também Neo Energia, né, divulgando resultados operacionais bons, tá?
O lucro da empresa caiu, bateu 635 milhões no quarto trimestre de 2021, quase 40% de queda. E o impacto aqui, tá, pessoal, é devido à reclassificação de Belo Monte de ativo mantido para a venda, né? Aí teve um efeito aqui, que é um efeito não caixa, um efeito só contábil de 482 milhões de reais negativo, que acabou impactando lá na última linha, tá? Lembrando que eles têm uma participação, se não me falha a memória, de 10% em Belo Monte, eles têm a intenção de vender aqui essa participação, tá? Não é das ações preferidas aqui do pessoal da análise, né? Até por algumas questões de governança, como a gente viu, inclusive recentemente com aquela proposta de pagamento de royalty, mas é uma empresa que está bem barata, né? Quando a gente olha em termos aí de ações. Tivemos a Cosan, né, pessoal, divulgando resultados, e apesar dos resultados fracos de Rumo, né, que é uma empresa ainda que já passou, mas há pouco saiu do processo aí de turnaround, né? Apesar dos resultados fracos da Rumo, que foi afetada pela quebra de safra do milho e principalmente por custos mais elevados e também despesas financeiras que subiram, a Cosan teve bons números trimestrais, né? Mais uma vez, o grande destaque aí do grupo foi a Compass, que encerrou o ano com um forte aumento no volume em todos os segmentos de atuação. Lembrando que nós tivemos a prorrogação do contrato que a Comgás tem em São Paulo, né, até 2049. O lucro líquido chegou a 1,2 bi no quarto trimestre, revertendo o prejuízo aí de 112 milhões do mesmo período de 2020. Outra vez a Suzano anunciou aumento, né, pessoal, que a gente já vinha comentando que tinha a possibilidade de acontecer de novo, até porque a gente acompanha bastante o mercado de celulose e está muito apertada a oferta, né, a demanda está muito forte e os custos estão pressionando demais as empresas, né, principalmente de transporte, com todo esse aumento aí dos combustíveis. E isso, claro, faz com que as empresas que consigam, como é o caso da Suzano, aumentar os preços. E dessa vez eles anunciaram um aumento de $30 por tonelada em todas as regiões, né? Recentemente nós tivemos 2 aumentos para a Ásia, agora vai ter mais um aumento para a Europa e outro aumento para a América do Norte. Nós tivemos a BNDES reduzindo a participação na JBS para menos de 20%, muita gente nos questionando sobre isso e o pessoal aqui da análise entende que é positivo, né, pessoal? Por quê? Mesmo que traga pressão no curto prazo, a JBS é uma daquelas empresas que a gente imagina que vai ter ações listadas lá fora, né? E com o BNDES de sócio grande da empresa, isso não tem como acontecer, né? Então a gente espera que o BNDES depois, no futuro, faça a venda de todas essas ações, o que facilita esse processo de deslistagem aqui da JBS, que deixaria com o BDR, né? E listagem lá na Bolsa Americana. Outra empresa que divulgou resultados que vieram um pouco mais fracos, como a gente já comentou várias vezes também, a Taesa, né? Nós tivemos um pouco mais aqui de despesas financeiras e, claro, a desaceleração do IGPM, que é o que a gente tinha comentado, né? A Taesa vai ter bons resultados em 2022, sim, mas talvez não tão fortes que nem esse ano, porque a inflação foi muito elevada e os contratos são atrelados aí à inflação. De qualquer forma, o lucro chegou a 2,2 bi em 2021, 2% ali abaixo do mesmo período de 2020, mais uma vez aí o grande destaque, né, pagamento de dividendos no total do ano passado, R$ 2,32 por unit, né? Bem interessante aqui esse pagamento de dividendo, e esse é o total, né? E como a gente mostrou antes, as ações vão ficar ex-proventos no próximo dia 10 de maio. Outra empresa que divulgou resultados muito fortes foi a Vamos, né, pessoal? Melhor resultado na história da empresa, um bom crescimento em todas as linhas de negócio. A receita subiu 86% em 2021, isso em relação a 2020, chegou a 2,8 bilhões e o lucro disparou mais de 100%, chegou a 402 milhões de reais em 2021. Como destaque da semana, né, pessoal, vamos trazer aqui a Petrobras, né, até porque a Petrobras tem sido importante aí junto com os bancos para a manutenção do Ibovespa e junto da Vale também em patamares elevados, mesmo com a queda aí de alguns mercados no mundo, como é o caso da Bolsa Americana, né? A gente viu aqui no vídeo que eu fiz essa semana que Petro, Vale e Itaú tem mais de 30% do Ibovespa, e essa semana nós temos aí resultados da Petrobras, tá? A primeira notícia boa que nós tivemos foi que a primeira turma do STF formou maioria para suspender a maior condenação trabalhista da história da Petro.
era um processo aí de mais de 47 bilhões, era um processo lá de 2011, né, onde a Petrobras tinha sido condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho, positivo, né? E a Petro divulga resultados essa semana. E levando em conta o que o pessoal da análise tem visto em outras empresas do porte da Petro, principalmente as empresas europeias e americanas, e com os números que a gente tem até agora da Petro, vai bater tudo que é recorde, tá, pessoal? A gente estima aqui uma geração de caixa de pelo menos 40 bilhões de reais só no quarto trimestre de 2021, né? Receita de pelo menos 120 bilhões no quarto tri, o que daria uma alta de mais de 70% no ano contra ano, tá? Que é o que as empresas têm crescido entre 60% e 80% a receita. Relembrando, né, que só nos 9 primeiros meses de 2021 o lucro acumulado da Petro foi de 75 bilhões, então vai ser uma cavalice aí o resultado da Petro, né? Se tiver surpresa negativa, vai ser uma surpresa muito grande, porque o preço do petróleo, o jeito que foi aí, não tem motivo para a Petro divulgar resultados negativos, tá? Mais alguns destaques internacionais, né, pessoal? Saiu que a Amazon deve se tornar em breve a maior anunciante do mundo. Somente em 2021 os gastos com publicidade aí alcançaram quase 17 bilhões de dólares, sendo que 6 bilhões só no último trimestre do ano passado. Isso mostra o poderio financeiro da empresa, né? E como é complicado competir com essas empresas globais, principalmente aí no segmento de e-commerce. Acaba sendo uma vantagem, entre aspas, uma vantagem competitiva, mas desse tipo de companhia. A Disney, né, pessoal, anunciou a construção de condomínios residenciais nos Estados Unidos. Vai ser chamado de Store Living. Né? O primeiro deles vai ser construído na Califórnia, numa área de 24 hectares. Ele vai ser cercado por um grande oásis, né, e vai contar com lojas, restaurantes, hotel à beira-mar e um parque na praia. Não tem, tá, pessoal, ainda a data de início nem o total de investimento, mas a gente sabe que a Disney já está buscando outras cidades também nos Estados Unidos para fazer projetos parecidos, tá? A Taiwan, a maior produtora aí de semicondutores, né, de chips do mundo, anunciou que vai aumentar o investimento dela na fábrica no Japão, né? Eles vão colocar mais 1,6 bilhão de dólares, chegando a quase 9 bilhões o investimento que eles vão fazer. Isso porque também, né, pessoal, a gente tem um problema sério aqui de oferta e demanda no segmento de semicondutores. A gente viu várias empresas divulgando resultados piores pela falta de chips, tá? E para finalizar, né, pessoal, o petróleo, essa semana saiu um estudo do Goldman Sachs bem interessante, falando sobre a capacidade ociosa de produção de petróleo, que atingiu o menor valor nos últimos 40 anos, né, em cerca de 2% do tamanho total do mercado. Então, de tudo que é produzido, a capacidade ociosa é só 2% acima disso, que mostra aquilo que a gente já vem comentando desde ali de maio de 2020, que está muito apertado, né, pessoal? Essa questão da oferta e da demanda é quase crítico nessa questão das empresas ocidentais, europeias, americanas não investir. Elas vão investir muito pouco, né? E a tendência, claro, os preços aqui do petróleo continuarem subindo, né? A última vez que aconteceu isso, esse cenário de 2%, né, do total, considerando a capacidade ociosa, foi em 2008, né? E naquela época o petróleo não estava 90 e poucos dólares como agora, né? Estava 147 dólares o barril. A gente sabe que era outra época, outra conjuntura, a China estava crescendo pra caramba, enfim, era um momento diferente, mas enfim, né, vale a pena a gente ficar de olho aqui nessa questão do petróleo, que tem deixado vários países aí de cabelo em pé em função da questão do impacto na inflação, tá certo? Essas informações aqui que eu queria passar para vocês, né, pessoal? Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção, os produtos todos aqui na descrição. Qualquer dúvida vocês podem nos mandar um e-mail para o contato@capitalismo.com.br e aqui na descrição o link do WhatsApp, do Telegram. Deixem um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos, tá certo? Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!